Olá, bem-vindos a mais uma análise visual. Hoje a gente vai embarcar numa jornada fascinante e, o mais importante, totalmente objetiva. Vamos traçar a evolução de uma das figuras históricas mais intensamente debatidas de todos os tempos. A nossa ideia aqui é acompanhar passo a passo aquela jornada puramente intelectual de um filósofo mais abstrato que, reagindo aos trancos e barrancos da sua época, acabou se transformando num teórico econômico com ideias que literalmente balançaram o mundo. Tudo isso sem tomar partido, tá? Com foco absoluto nos fatos da nossa fonte, a gente vai só analisar esses conceitos e entender como todo esse imenso quebra-cabeça de pensamento foi montado. Então, a grande pergunta que guia a nossa exploração de hoje é a seguinte: como é que um jovem estudante, super focado em filosofia, virou arquiteto de uma estrutura teórica tão gigantesca, tão influente e que desperta tantas paixões políticas até hoje? Bom, vamos mergulhar fundo nisso agora mesmo e desvendar cada pedacinho desse processo. Para organizar as ideias, a nossa jornada tem 5 paradas essenciais. Primeiro, as raízes e o idealismo da obra. Depois, a gente vê a brusca virada materialista. Em seguida, entramos na alienação e nas lutas de classes, passamos pela desconstrução de O Capital e, por fim, vamos dar uma olhada no legado global que essas teorias deixaram. Começando pelo nosso primeiro ponto, as raízes e o idealismo. É aqui que a gente acompanha a transição lá da cidade de Trèveris até Berlim. A história começa em 1818, em Trèveris, dentro de uma família de origem judaica super imersa nas ideias do iluminismo. E o mais legal é notar como a trajetória geográfica acabou espelhando ao amadurecimento das ideias. O autor começa lá na boemia estudantil em Bonn e depois dá um salto enorme, migrando direto para o clima de seriedade extrema da Universidade de Berlim. Cada mudança de ares representou um verdadeiro salto no método e marcou uma fase totalmente nova no trabalho dele. Lá em Berlim, a imersão na filosofia de Hegel foi absoluta, até porque o hegelianismo dominava a academia da época. E no início, existia uma crença quase inabalável de que ideias abstratas, debates e críticas puramente acadêmicas tinham, sozinhas, o poder de mudar o mundo. Era uma visão bem idealista. O grupo que ficou conhecido como os Jovens Hegelianos usava e abusava do método dialético para questionar tudo, desde a religião até o Estado. O objetivo final deles? Buscar a autonomia humana, e tudo isso por meio do debate puramente filosófico. Só que a bolha acadêmica tem seus limites, né? E isso nos leva à nossa segunda fase, a virada materialista, ou melhor dizendo, aquele banho de água fria do choque com a realidade concreta. Trabalhando como jornalista na Gazeta Renana, veio o choque de dar de cara com a censura do Estado e ver de perto a miséria absoluta dos camponeses. Foi nesse contexto, lá em 1843, que surgiu uma das frases mais repetidas e debatidas de toda a história. Mas olha só que detalhe crucial. Na teoria que estava sendo montada, isso não era de forma alguma um xingamento ou um insulto à fé. Era mais como um diagnóstico clínico. A ideia era que a religião funcionava como uma espécie de analgésico ilusório, um conforto necessário para ajudar a suportar um sofrimento material extremo de uma população que estava completamente sem poder. Agora, o que é absolutamente fascinante de notar aqui é a ruptura total de método. A lógica da coisa toda simplesmente virou de cabeça para baixo. O idealismo, aquela ideia de que a nossa mente e a nossa consciência é que moldam a realidade ao redor, ficou para trás. O novo modelo, o chamado materialismo histórico, estabelece exatamente o oposto. Ele defende que são as condições materiais, ou seja, a forma como uma sociedade garante a sua sobrevivência no dia a dia, que acabam ditando e moldando as ideias, as leis, a moral e até a política de todo mundo. E é justamente essa nova lente analítica que serve de ponte para o nosso terceiro estágio, a alienação e a luta de classes, marcando os anos super agitados em Paris. Lá em Paris, rolou um encontro decisivo em 1844 com Friedrich Engels, que virou um grande parceiro intelectual. Os manuscritos daquele mesmo ano começam a dissecar o impacto do modelo capitalista no próprio ser humano. É aí que entra o famoso conceito de alienação. Pensa num trabalhador que é completamente desconectado da posse do produto que ele mesmo está montando. Ele perde o controle do processo, se afasta da sua própria essência criativa e ainda por cima sofre um isolamento tremendo em relação aos próprios colegas de fábrica. É como se a máquina separasse as pessoas de quem elas realmente são. E toda essa visão estrutural acabou fervendo até culminar naquela síntese política explosiva de 1848, o Manifesto Comunista. A tese central do texto bate na tecla de que o verdadeiro motor da história da humanidade não são ideias geniais isoladas e muito menos líderes carismáticos.
O motor, na verdade, é o conflito contínuo, sistêmico e totalmente enraizado entre classes sociais em posições antagônicas. Esse texto foi desenhado exatamente para ser uma chamada à ação para a organização política da classe trabalhadora. Acontece que as revoluções de 1848 fracassaram, o que nos empurra direto para o quarto estágio da nossa análise, a desconstrução de O Capital, mergulhando agora nos longos anos de exílio em Londres. Lá na Inglaterra, passando os dias enfiado nas bibliotecas e vivendo muitas vezes em situações de pobreza, ironicamente sendo sustentado pelos lucros da fábrica que Engels gerenciava, foi onde nasceu a definição de mais-valia. Na análise da obra, o lucro não aparece magicamente no mercado do nada. Ele vem de uma apropriação sistêmica de um valor excedente. Basicamente, o trabalhador cria um valor a mais do que aquilo que ele recebe de volta no salário para sua subsistência básica. E o ponto vital para entender essa teoria é que isso não é visto como uma falha ou acidente, mas sim como uma engrenagem estrutural exata que faz todo o sistema econômico girar. E isso ilustra de um jeito brilhante um outro conceito que, olha, parece que foi escrito ontem de tão atual: o fetichismo da mercadoria. Vamos pensar juntos num shopping center moderno. A gente olha para as prateleiras e os produtos parecem ter vida própria, brilhando sobre as luzes, como se aquele valor simplesmente nascesse com eles. Esse conceito explica como essa vitrine esconde quase perfeitamente todo o suor, o imenso esforço físico humano e as relações sociais, muitas vezes super desiguais, que foram necessárias para fazer aquele objeto parar ali na nossa frente. Levando toda essa lógica matemática aos seus limites globais, a teoria começa a mapear a dinâmica das crises. Em vez de achar que uma crise econômica é um tropeço raro, o sistema inteiro é lido como fundamentalmente instável por design. Funciona mais ou menos assim. A busca incessante por lucro gera uma superprodução descontrolada. Isso inevitavelmente força a concentração de riqueza nas mãos de poucos, o que, no fim das contas, intensifica severamente a desigualdade social até o momento em que o ciclo simplesmente quebra. Para fechar o teto dessa grande arquitetura teórica, o modelo questionou o papel dos próprios países. Pela lente dessa análise, o Estado e as suas leis não operam como juízes neutros tentando equilibrar o bem-estar de todo mundo de um jeito justo. Pelo contrário, eles são descritos como instrumentos poderosos, ferramentas construídas com um propósito bem claro de garantir que as regras desse sistema continuem a ser reproduzidas, atuando na manutenção do poder e da dominação de classe. Toda essa montanha de densidade teórica nos traz a nossa quinta e última sessão, o legado global duradouro dessas ideias. O enterro em 1883 lá em Londres foi super modesto, bem vazio, mas o ponto crucial aqui é absorver a escala avassaladora da influência que veio depois. As ideias não ficaram paradas no tempo. Desde a consolidação da sociologia, da história e da ciência política até os debates mais modernos dentro da economia, isso sem falar na estruturação de incontáveis movimentos sociais ao redor do planeta. Aquela obra original se ramificou em milhares de releituras e foi uma das peças fundamentais para moldar profundamente os conflitos e as estruturas de todo o século XX. E para amarrar essa nossa exploração de hoje, fica uma provocação puramente reflexiva. Independentemente da visão de mundo de cada um, independentemente do lado político que a gente siga, de que forma essas metodologias tão antigas, formuladas lá no século XIX sobre trabalho, instabilidade e valor, ainda servem como ferramentas valiosas para tentar desembolar e decifrar a hipercomplexa economia global que a gente vive hoje. Fica aí o convite para a gente continuar pesquisando e refletindo. Foi absolutamente fantástico destrinchar todos esses fatos e mais esta análise visual. Um super abraço, muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.